Eclesiastes 3:16 até o 4:12. Diz assim a palavra do Senhor: Vi ainda debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Disse ainda comigo: É por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos, cheias de trabalho, e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e os seus olhos, seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para que trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Oremos. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abra os olhos, para que nós possamos compreender a Tua palavra e entender as contradições da vida à luz da Tua revelação. É verdade, Senhor, que nós nos confrontamos com diversas situações e circunstâncias na nossa vida que parecem depor contra a verdade bíblica de que o Senhor tem um plano perfeito, de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, de que tudo que o Senhor faz é justo e de que a história caminha para um desfecho que será glorioso, que glorificará o Teu nome. Nós pedimos que o Senhor, portanto, nos abra os olhos para compreender essas contradições da vida, à luz da Tua palavra, e que implicações isto tem para a nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqueles que têm acompanhado as exposições, têm visto, em resumo, que Deus se revela a nós, no livro de Eclesiastes, sob 3 aspectos principais. Primeiro, como Criador. Segundo, como soberano. E terceiro, como a sabedoria inescrutável. Isto é, a sabedoria incompreensível, inexplicável, ainda que não incognoscível, né? Deus é incompreensível, mas não incognoscível. Quer dizer, nós não podemos compreender a Deus plenamente, mas pela sua revelação especial podemos conhecê-lo. Então, Deus se revela a nós em Eclesiastes, é um resumo,
como Criador, como soberano e como sabedoria inescrutável. Como Criador, Deus arma todo o cenário. Nós somos lembrados de que o seu mundo tem uma forma própria, definida, que não pode ser mudada a nosso gosto. Pois, como diz a palavra de Deus, quem poderá endireitar o que ele torceu? Lá em Eclesiastes 7:13. Essa é uma variação de um versículo que nós já vimos. Se você olhar aí no capítulo 1, verso 15, aquilo que é torto não se pode endireitar e o que falta não se pode calcular. Isto é, deve ser considerado no contexto da soberania de Deus. Aquilo que Deus entortou, ninguém, exceto Ele, pode endireitar. Então, como Criador, Ele arma todo o cenário. Em segundo lugar, como soberano, Deus determina tanto as alegrias como as frustrações que nós temos na vida. A trama geral da vida, em seus mínimos detalhes, estejam ou não de acordo com o nosso gosto ou o nosso senso de propriedade, tudo provém de Deus. Os bons e os maus dias. Algumas vezes, esses detalhes fazem sentido para nós, pois, via de regra, o pecador, o ímpio, recebe uma dose extra de frustração. Uma dose maior de frustração do que o justo. Porque o justo, porque crê em Deus, porque teme a Deus, ele consegue enxergar o cuidado de Deus através de todas as crises da vida. Mas o fato é que nada nos pertence, nós não podemos contar com nada como absolutamente certo. Assim nós somos impulsionados a enfrentar os mistérios dos caminhos de Deus. Certo? Mas em terceiro lugar, como sabedoria inescrutável, Deus reduz, como diz Derek Kidner, comentando Eclesiastes, Deus reduz os nossos mais brilhantes planos e pensamentos a nada mais do que suposições e conjecturas. A Bíblia diz, capítulo 3, verso 11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Essa simples sentença capta a beleza deslumbrante e assustadora de um mundo tão mutante que o seu padrão total fica além do nosso entendimento. Mas há um padrão, e este é estabelecido por Deus. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo está no lugar que Deus planejou. Mas nós, ao contrário dos animais, podemos captar o suficiente para termos a certeza disso, de que a vida não está em nossas mãos. Mas nós nunca perceberemos o todo se nós olharmos a vida apenas da perspectiva debaixo do sol. Então, essas três verdades precisam estar na nossa mente. Deus é soberano, Deus é o Criador, Deus é a sabedoria inescrutável, e é isso que faz a vida ser um mistério. Eu afirmei na mensagem anterior, meus irmãos, que aquela afirmação no capítulo 3, verso 1, de que tudo tem o seu propósito, o seu tempo determinado, e de que há tempo para todo propósito debaixo do sol, não se constitui uma série de conselhos sobre como você deve administrar o seu tempo. Antes, o que o autor está fazendo é a constatação de que todos os eventos, de que todas as experiências da vida, bem como a sua duração, estão determinados por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. Nada neste mundo dura para sempre. Isto pode ser resumido na seguinte declaração de Walter Kaiser Jr., comentando este texto. Toda a vida se desdobra sob a determinação da providência divina. Uma vez que todas as coisas têm o seu tempo designado por Deus, todo o trabalho de uma pessoa, por si mesmo, não pode mudar os tempos, as circunstâncias ou o controle dos eventos. Então é isso que significa que há tempo para todo propósito. Quando ele diz há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar o que se plantou, ele está dizendo, tudo já está determinado por Deus, todos os fatos da nossa vida. Por outro lado, eu preciso acrescentar que essa verdade tem implicações para a forma como nós administramos o tempo. No sentido de que, já que há tempo para todo propósito, e há tempo determinado por Deus, nós devemos aproveitar cada momento, procurando discernir
as oportunidades que o Criador nos dá através das experiências da vida, quer sejam boas, quer sejam más, para aprendermos o temor do Senhor, a gratidão, a dependência e a humildade. Sim, nós podemos aprender com a tristeza, com as decepções, com as frustrações, e isto nos torna mais tementes a Deus. Então, após afirmar a soberania de Deus, o pregador levanta algumas objeções à sua afirmação. Objeção é quando você contradiz ou quando você apresenta uma realidade que parece contradizer as verdades expostas por alguém. Alguém poderia questionar os atributos de Deus por causa das aparentes contradições da vida. No capítulo 3, verso 16, ele diz: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, no lugar da justiça maldade ainda. E no capítulo 4, verso 1, ele fala: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Particularmente, o que o pregador está tentando nos levar a pensar é: se Deus tem um plano perfeito, se Ele é soberano e se tudo Ele fez formoso no seu devido tempo, se Ele tem o controle sobre as coisas e Ele é justo, por que há tanta injustiça e opressão no mundo? Essa é a objeção levantada que o pregador vai tentar responder. Não é verdade, meus irmãos, que é comum as pessoas questionarem a soberania e a justiça de Deus, lançando-lhe em rosto as injustiças e mazelas do mundo? Existe até mesmo aquele ateu ressentido que diz: o mundo é injusto, portanto Deus não existe. Se Deus é soberano, é a pergunta que está subentendida: por que há tanta injustiça e opressão no mundo? Se Ele fez tudo formoso no seu devido tempo, por que a vida parece tão nebulosa e a ordem social parece tão bagunçada? A ideia que essa pergunta insinua é uma ideia antiga que os homens se utilizam para negar a existência de Deus ou os seus atributos. E a ideia é: se existe tanta maldade no mundo, ou Deus não é bom, ou Ele não é soberano. Essa objeção que as constatações do pregador estão levantando aqui. E ele observa alguns fatos que parecem negar. Veja que ele está olhando a vida debaixo do sol. Ele está baseado na observação, embora apercebido de uma revelação. Mas ele observa alguns fatos que parecem negar que Deus tem um plano perfeito e responde a cada um deles. Sua resposta não é exaustiva. Não vai pôr fim à nossa caminhada no labirinto de questionamentos. Mas nos ajuda a entender um pouco da realidade e entender que implicações essas coisas têm para a nossa vida. Então ele vai tratar primeiramente da maldade, da injustiça e depois da opressão, coisas que estão relacionadas. Se Deus é soberano, se o seu plano é perfeito e moralmente bom, por que a maldade, injustiça e opressão no mundo? Né? Então o primeiro ponto que ele tenta mostrar, ou tenta responder é: por que a maldade onde deveria haver justiça? Veja, acompanhem comigo o capítulo 3, verso 16. Vi ainda debaixo do sol. Observe, ele sempre está falando. Ele está observando a vida à luz do que os olhos podem alcançar. E tão somente nessa perspectiva. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade. E no lugar da justiça, maldade ainda. A expressão lugar do juízo está se referindo a um local mesmo. A palavra lugar do juízo refere-se a um tribunal judicial como o lugar onde os homens esperam encontrar juízo. E a palavra juízo aqui tem o sentido de uma sentença em favor do justo e em desfavor do perverso. Uma sentença que traga absolvição para o justo e condenação para o perverso. Veja, já que é o lugar da justiça, é o lugar do juízo e é o lugar da retidão, da justiça. O juízo é a sentença, a justiça aqui é a retidão moral. É o princípio da retidão que leva os magistrados a julgarem e a sentenciarem.
Ele está dizendo, no lugar onde se deveria encontrar uma sentença justa, no lugar onde as decisões deveriam ser tomadas com base no preceito da retidão, eu vejo maldade. Onde eu espero uma audiência justa e a devida correção da injustiça e do mal, o que eu vejo é apenas maldade, iniquidade, o mal moral. Aqui ele está apontando para a corrupção que existe nos tribunais. Devemos lembrar que na época do pregador, o rei também tinha, de certa maneira, uma certa prerrogativa de juiz, embora ele não fosse o único que julgasse. Aqui o autor está apontando para aquele problema que nós vivenciamos no nosso país, né? Deus criou o Estado e Deus colocou os magistrados para dirigirem a sociedade, para que eles possam executar a justiça de Deus, recompensando o bem e punindo o mal. Só que, quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, e no nosso país isto é sintomático, no lugar onde devia haver justiça, nós vemos maldade. Até mesmo quando olhamos para a nossa Suprema Corte, nós verificaremos que nem sempre aquilo que é justo é decidido de maneira correta. Aquilo que é justo é favorecido numa decisão. Então, o que ele está colocando aqui é que, em sua resposta, ele vai apresentar algumas verdades para explicar essa aparente contradição. Veja, nós temos aprendido, inclusive nas quartas-feiras, quem quiser pode vir, nós estamos falando sobre a relação entre fé e política. E nós aprendemos no nosso primeiro estudo que o Estado ele foi criado por Deus no período pós-diluviano, para conter a violência, a opressão e a injustiça. E Deus deu ao Estado poder de vida e morte. Sim, Ele deu ao Estado poder de vida e morte. Até onde países como no Brasil, em que não há pena de morte, o Estado tem poder de vida e morte. Basta você pensar num policial que está enfrentando um bandido. Ainda que haja audiência de custódia, infelizmente, isso é uma aberração jurídica, mas tudo bem. Esse é um ponto que a gente pode discutir na quarta-feira. O policial, no confronto com um grupo de bandidos, ele tem o direito a atirar. Então, ele tem poder de vida e morte. Então, o Estado tem esse poder e ele tem a função de punir o mal e de recompensar o bem. Mas nós sabemos que, por causa da corrupção reinante no coração humano, estas coisas não são assim. É por isso que nenhum poder sobre o povo pode ser absoluto. Todo poder ele tem que ser delimitado. Mas isso é novamente um assunto para a quarta-feira. Venha quarta-feira e aí você vai refletir conosco. Mas a verdade é que quando nós olhamos para o mundo, nós vemos tanta injustiça, onde deveria haver justiça, que a gente pensa, poxa, se Deus tem o controle de tudo, e se Deus é justo, por que Ele permite isso? Essa é a questão. A resposta do pregador apresenta 4 verdades, e em sua resposta é interessante que ele não poupa nem aqueles que julgam, nem os que pleteiam justiça nos tribunais. De modo que as verdades têm pelo menos um componente de advertência para todos e um outro também de consolo. Além de fundamentar o conselho que o pregador vem repetindo como um refrão. Quais são essas verdades? Como é que ele responde essa questão? Primeira verdade que ele traz aqui. Primeira verdade que ele diz que ele traz para nós, respondendo essa questão a maldade, como todas as outras coisas debaixo do sol, não prevalecerá para sempre. Essa é a primeira verdade que ele nos ensina aqui. Por que há tanta maldade? Ele diz, olha, antes de responder por que há tanta maldade, e por que Deus permite, eu quero lhe dizer, nenhuma maldade, nenhum crime, nenhuma transgressão, nenhum pecado ficará sem punição. Verso 17. Veja que ele diz, vi debaixo do sol. Depois no verso 17 ele diz, então disse comigo. Ele está respondendo para si mesmo a esta aparente realidade, essa aparente contradição à soberania de Deus. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Então é que ele está dizendo, a maldade não prevalecerá para sempre. Há um supremo juiz que está acima de todas as cortes.
Pois mesmo que os tribunais e a própria casa de Deus falhem na correção da injustiça e na aplicação da justiça, mesmo que temporariamente as causas justas não sejam atendidas e os litígios sejam arbitrados injustamente, ainda que os inocentes sejam prejudicados e os culpados absolvidos, a maldade não prevalecerá para sempre, porque Deus julgará o justo e o perverso. E ele acrescenta, porque há tempo para todo propósito e para toda obra. Ele está repetindo aquilo que ele falou no capítulo 3, versos 1 a 8. E essa última observação, há tempo para todo propósito, nos comunica pelo menos duas verdades em relação ao juízo de Deus. À luz do contexto anterior, versículos 1 a 8, ela significa que Deus derrama sua ira no decorrer da história. E, pela sua ira, Deus sanciona juízos temporais sobre os magistrados que pervertem a justiça. Então, essa é a primeira questão que nós precisamos ter em mente. Veja, quando a Bíblia diz, no capítulo 3, versos 1 a 8, nós temos que ler o texto à luz do contexto, quando ela diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol, observe que no verso 3 diz que há tempo de matar e tempo de curar. Como esse tempo é determinado por Deus, está falando de uma ação divina. E Deus sim utiliza os movimentos da história. Ele remove reis e estabelece reis para trazer juízos temporais sobre a humanidade. É por isso que nenhum reinado dura para sempre. É por isso que a cortina de ferro caiu. É por isso que o tribunal de Nuremberg julgou os crimes cometidos na Segunda Guerra pelo nazismo. E, infelizmente, nenhum tribunal ainda julgou os crimes cometidos na história pelo stalinismo, leninismo, que fez mais mortos do que Hitler. Aliás, o povo do leste europeu, que se livrou da União Soviética, está reclamando isso. Foice e martelo lá são tão proibidos quanto a suástica. Se você quiser, em particular, posso lhe passar o link de um vídeo feito por essas nações para reclamar a justiça de uma Europa que condenou os crimes de Hitler, mas passa a mão nos crimes da União Soviética, sob a filosofia comunista. Então, mas Deus julgou. Deus julgou, por exemplo, a Romênia. Nicolau Ceausescu, um líder, um ditador, um tirano comunista, o seu reino foi derribado e ele foi julgado e ele morreu. Deus julgou, na época, Israel através da Babilônia. Deus julgou Israel, o reino do norte, através da Assíria. Judá, o reino do sul, através da Babilônia. Nós vimos isso na nossa exposição a Daniel. Deus julgou a Assíria através da Babilônia. Deus julgou a Babilônia através da Medo-Pérsia. Deus julgou a Medo-Pérsia através da Grécia. E Deus julgou o Império Grego através de Roma. E Deus julgou Roma através das hordas bárbaras que invadiram o Império Romano e o destruíram. Quando ele diz, há tempo para todo propósito, ele está dizendo, mesmo a opressão dura um tempo na história, Deus derrama a sua ira no decorrer da história, sanciona juízos temporais sobre os magistrados que pervertem a justiça. Tem poderosos na cadeia hoje no nosso país. Não é? Deus está sancionando juízos temporais. Mas, em segundo lugar, quando ele diz, há tempo para todo propósito, ele diz que isto acontece não no meu tempo nem no seu tempo, mas no tempo de Deus. Mas, além disso, à luz da conclusão do livro, devemos entender que os juízos temporais de Deus são apenas um prelúdio para um dia final de julgamento. Capítulo 12, verso 14 de Eclesiastes, que é a conclusão, diz o seguinte, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Então, nós devemos ler este texto, que Deus julgará o justo e o perverso, à luz do capítulo 12, verso 14. No entanto, outra objeção poderia ser levantada, dentro ainda dessa mesma realidade da injustiça. Mas por que a demora? Porque agora ainda não é o tempo adequado para a justiça universal.
isso nos leva a uma segunda verdade, a segunda e a terceira verdades que o autor utiliza para responder à pergunta. E a segunda verdade é: Deus determinou as injustiças que são consequência do pecado no mundo para nos provar. Quando alguém sofre injustiça, o seu coração, a sua fidelidade, a sua sinceridade é provada. Aquele que tem um coração temente a Deus não sucumbirá à injustiça e dará em troco injustiça. Aquele cujo coração teme a Deus, confiará a Deus o julgamento, na certeza de que um dia ele julgará o justo e o perverso. Veja no verso 18 o que ele diz. Disse ainda comigo. Veja, ele havia dito, então disse comigo no verso 17, agora ele diz, disse ainda comigo. Ele ainda está respondendo a essa aparente contradição. Isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove. Essa palavra provar significa trazer à luz. A ideia é mais ou menos de desmascarar. Isto é, para provar o que está no nosso coração. Por quê, irmãos? Porque a injustiça não mostra apenas o que está no coração dos opressores. Ela revela a pecaminosidade dos oprimidos. Somos muito inclinados, meus irmãos, a negar nossa maldade inata e nos colocar como apenas vítima da opressão. E frequentemente nossa ira deseja muito mais do que a justiça de Deus. A gente não quer que os corruptos apenas paguem por aquilo que eles fizeram. A gente quer que eles apodreçam na cadeia. A gente quer que eles morram. E quando a gente pensa assim, a gente age muito mais com maldade do que com um senso de justiça. Então, a opressão, a injustiça, revela a pecaminosidade tanto dos opressores como dos oprimidos. Nós somos muito inclinados a ter uma reação de ira que quer muito mais do que a justiça de Deus. Então, embora Deus não seja autor do pecado, esse é um mistério, apenas podemos declarar e devemos crer porque a palavra de Deus diz. Embora Deus não seja autor do pecado, Deus se utiliza das injustiças produzidas pelos homens para julgar e punir a injustiça dos injustiçados. Eu vou repetir para você entender. Deus se utiliza de injustiças produzidas pelos homens, eles voluntariamente produzem essas injustiças, mas debaixo da ação soberana de Deus, para julgar e punir a injustiça daqueles que se consideram injustiçados. Um exemplo muito claro e rápido, para citar apenas um de muitos na Bíblia, é o exemplo da Assíria, que oprimiu a Israel. Abra em Isaías capítulo 10, versos 5 a 16. Isaías 10, de 5 a 16. A Assíria era um reino, um império muito cruel. Aliás, foi mais cruel do que a Babilônia. Eles maltrataram mesmo o povo de Deus. E a Assíria, ela invadiu o reino do norte de Israel. Nessa época, Israel havia sido dividido. O reino do norte tinha sua capital em Samaria, o reino do sul em Judá. E por que a Assíria invadiu o reino do norte? Porque o reino do norte, desde o seu princípio, foi apóstata. Desde o seu princípio foi idólatra. Todos os reis do reino do norte foram reis ímpios. No reino do sul nós temos uma variação, uma mescla de reis tementes a Deus e reis ímpios. Por isso o reino do sul demorou mais para cair em cativeiro. Mas o reino do norte, por causa da quebra da aliança com o Senhor, foi invadido pela Assíria. Mas olha o que diz o Senhor Deus. Olha o que ele diz para a Assíria. Ai da Assíria, cetro da minha ira. O cetro é aquele instrumento que o rei utiliza, né? Que é o símbolo do seu poder real. A Assíria é o cetro da minha ira. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a, Deus a envia, a uma nação ímpia, e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens. Ele está se referindo a Israel. Para que dele roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas.
Quem enviou a Síria contra o seu próprio povo? Deus. Mas ele diz, ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesmo, e nisso a Síria é responsável pelas suas ações, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz, não são meus príncipes todos eles reis, não é Calno como Carquemes, não é Amate como Arpade, Samaria como Damasco. Ela diz na sua soberba, o meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que suas imagens de escultura eram melhores que as de Jerusalém, reino de Judá, e as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e a seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e a seus ídolos? A Assíria já tinha invadido Jerusalém, e estava planejando, já tinha invadido Samaria, capital do Reino do Norte, e estava planejando invadir Jerusalém. Ora, eu não invadi Jerusalém, eu vou fazer a mesma coisa, invadir Samaria, vou fazer a mesma coisa com Jerusalém. Olha o que Deus diz. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, quando o Senhor acabar através da Assíria toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Peraí, o senhor disse que ele não invadiu Jerusalém. Como é que ele disse, quando eu acabar toda a minha obra em Jerusalém? É que o rei da Assíria cercou Jerusalém. Na época do rei Ezequias. O rei Senaqueribe cercou. Ele já tinha invadido Samaria, já tinha conquistado e ele cerca. Por 3 anos. E o povo passa tanto fome que mulheres comiam seus filhos. Só que ele não conseguiu invadir. Então Deus diz, olha, quando eu tiver acabado o que eu quero com esse cerco de Jerusalém, então eu vou castigar a arrogância do coração da Síria. Porquanto o rei disse, com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos e roubei seus tesouros, e como valente, abati os que se assentavam no trono. Verso 15. Deus responde à Síria, porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? O que ele está dizendo? A Síria é só o machado, quem corta sou eu. Eu sou o soberano. E ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Pelo que o Senhor dos exércitos, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima como a queima de fogo. A Síria não invadiu Jerusalém. Senaqueribe soube que havia uma outra guerra, voltou para casa e ele morreu por uma conspiração dos seus escravos. Então, claramente, observe, Deus se utiliza das próprias nações injustas, ela cometeu injustiças, mas Deus também estava castigando Israel pelas injustiças que haviam cometido. Essa é a resposta de Deus ao dilema de Abacuque. Nós não temos condição de ler lá. Mas você lê Abacuque, ele diz, Senhor, por que o Senhor me deixa ver a violência e a opressão? E a opressão ali é a opressão em Israel. Eu vejo a opressão no meio do teu povo. E aí Deus diz, olha, eu vou enviar uma nação contra o meu povo. Mas aí Abacuque diz, mas essa nação é mais injusta, porque é a Babilônia, eles são pagãos. E eles acham que os ídolos deles é que estão dando vitória. O Senhor diz, calma, a Babilônia também será julgada. E aí é quando ele diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Eu deixo a coisa nesse ponto apenas para dizer, repetir, Deus utiliza dessas injustiças para provar o coração dos homens, para trazer à luz aquilo que está que está no coração dos homens, porque nada podemos esconder dele e nenhum de nós é totalmente inocente, nenhum de nós é inocente diante de Deus. Contudo, ele não deixará nenhuma transgressão impune. Ele julgará o justo e o perverso. Deus determinou. Mas há uma terceira verdade que ele nos ensina, porque ele permite a injustiça. É que Deus determinou também nos lembrar através destas coisas, da sentença de morte que paira sobre todos os filhos de Adão. E essa sentença tem a ver
com o juízo de Deus sobre o pecado que habita em nós. Então, vamos lá, repetindo. Primeira coisa que ele fala é: nenhuma maldade permanecerá para sempre. Deus julgará o justo e o perverso. E Deus já realiza juízos na história, que são prelúdio para um julgamento final. Nenhuma maldade, nenhuma injustiça ficará impune. Segunda verdade, Deus se utiliza das próprias injustiças para provar o coração de todos os homens, para trazer à luz aquilo que está oculto e expor a injustiça de todos os homens. Terceira verdade, Deus se utiliza da injustiça para lembrar aos homens que todos eles estão debaixo de uma sentença de morte por causa do pecado. Por isso a parte B do verso 18 diz: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Veja, em que sentido nós somos como os animais? Deus não está dizendo que nós somos iguais aos animais. A expressão como é um termo de comparação, né? Está dizendo que tem uma certa semelhança, um paralelo entre nós e os animais. Em que? Como os animais, nosso corpo desce ao pó. Nós morremos fisicamente como os animais. Então é isso que ele está dizendo. Nós não somos superiores a eles dessa perspectiva debaixo do sol. Como tais, nós partilhamos do pó como os animais. Essa expressão é por causa dos filhos dos homens. Essa expressão filhos dos homens, literalmente é filhos de Adão. Filhos de Adão. Esse é o termo. E o que ele quer dizer, o que ele está chamando a atenção é que nós herdamos do nosso pai Adão a pecaminosidade, a rebeldia, a inclinação para o mal, e herdamos dele também uma sentença de morte. Ele está falando aqui o que é confirmado por Paulo em Romanos capítulo 5, verso 12. Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado é a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E no versículo 23 ele diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há diante de Deus inocentes. Há inocentes diante dos homens. Mas diante de Deus nós carregamos a culpa de Adão. Isto desmascara a nossa soberba. No entanto, isto não quer dizer, como dizem as testemunhas de Jeová, por exemplo, que o espírito do homem é apenas um sopro de vitalidade que morre. Eles utilizam desse termo. Mas no verso 21, o autor pergunta: quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Alguns comentaristas, como Walter Kaiser Jr. e Michael Eaton, argumentam que não se trata de uma pergunta, mas de uma afirmação. Neste caso, uma tradução ampliada desse versículo 21 é a seguinte: muitos não sabem que o espírito dos homens, dos filhos de Adão, se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra. Então, de qualquer forma, mesmo que fosse uma pergunta, como aponta a nossa tradução, ela não expressa uma condição de dúvida em relação ao fato, mas uma condição de dúvida em relação ao conhecimento que se tem da vida após a morte. Está dizendo, quem é que sabe, quem é que tem condição de ver, olhando a vida debaixo do sol, que o espírito do homem, ou o fôlego do homem, se dirige para cima e do animal para baixo? Ninguém pode comprovar isto. Isso é algo apenas aberto aos olhos da fé, porque nos é dado pela revelação de Deus. Nesse caso, a pergunta, e nós deveríamos corrigir a tradução pelo menos neste ponto, não é quem sabe se o espírito, o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima, mas é quem sabe que. Essa seria a melhor tradução. Então seria, quem sabe que o espírito dos homens se dirige para cima e o fôlego de vida dos animais para baixo. A construção, na verdade, portanto, é a afirmação de um fato que os homens não levam em conta. Lembremos-nos que as observações do pregador são da perspectiva do mundo visível.
daquilo que se vê debaixo do sol. E dessa perspectiva, os homens não sabem nem levam em conta o destino distinto que eles têm dos animais. Quando eles observam, eles sabem que se todo o significado da vida está debaixo do sol, onde é que isso tudo se encerra? Na morte. Então, se a vida que existe para ser vivida é apenas esta vida, então nós não somos melhores que os animais, é isto que ele está dizendo. Dessa perspectiva, então, apenas podemos observar que nós voltamos ao pó. Então Deus nos lembra de uma sentença de morte, mas lá no final do livro, o pregador deixa claro o que apenas deixou implícito no verso 21. Em Eclesiastes 12:7, nós podemos ver que ele não está aqui dizendo que o espírito do homem não sobe, mas ele está dizendo que debaixo do sol, o fôlego de vida do homem acaba quando ele retorna ao pó, assim como os animais. Porque Eclesiastes 12:7 descreve assim a morte. E o pó volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Esse versículo lança luz sobre o versículo 21 e sobre esse texto. Logo, ele não está falando que o homem não tem espírito, ou que o seu espírito morre, como dizem as testemunhas de Jeová. Mas o ponto aqui voltando, que ele está dizendo, olha, as injustiças existem para lembrar aos homens que eles estão debaixo de uma sentença de morte que o Deus justo colocou sobre eles como consequência do pecado que eles herdaram de Adão e que eles mesmos praticam. É isto que ele está dizendo. E a quarta observação que o pregador nos traz, nos leva a um conselho que ele já vem repetindo desde o capítulo anterior e vai repetir muitas outras vezes. Se Deus é soberano, ao dispor dos eventos terrenos, se ele tem um propósito, essa é a conclusão dele, até nas injustiças humanas, e se ele detém nas suas mãos o destino último dos homens, e se nós somos mortais, então a atitude sábia consiste em contentar-nos com as alegrias que o Criador nos dá, como fruto do nosso trabalho. E em temê-lo quando nós estamos vivendo o dia mal, lembrando que somos pecadores. Vou repetir. Se essas coisas são verdades, elas levam a uma conclusão. Nós devemos nos contentar com as alegrias que o Criador nos dá, como fruto do nosso trabalho, e desfrutar delas. E em segundo lugar, nós devemos temer quando estamos debaixo da disciplina e do juízo temporal de Deus, sabendo que somos pecadores nas mãos de um Deus irado, a menos que já tenhamos sido justificados pela fé. Deus, por sua graça, meus irmãos, Ele nos permite nos participar das coisas boas. É isso que Ele diz, observe no verso 22. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vi não haver coisa melhor neste mundo do que alegrar-se os homens nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Ele está falando, recompensa aqui tem um sentido de porção. Deus pretende que o homem tema a Ele e seja sábio e goze das bênçãos terrenas, incluindo o seu trabalho, o alimento, a comida e a bebida, as riquezas, as possessões, a alegria, a família. Afinal, tudo que podemos desfrutar debaixo do sol, isto é, neste mundo, tem seu fim com a morte. Mas, por outro lado, quando vivemos mesmo o que chamamos de injustiça, Deus pretende que desenvolvamos também um temor, sabendo que Deus julgará o justo e o perverso. E isto fica muito claro no versículo 18, quando ele diz, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Em outras palavras, está dizendo, para que eles temam a Deus. Esta é a resposta. E ela é uma resposta suficiente, embora não esgote as nossas perguntas. Porque elas nos mostram o que devemos fazer. Mas ele vê uma segunda realidade, meus irmãos, no capítulo 4. Nós não vamos nos deter tanto nela, porque ela mais ou menos é um desdobramento da primeira, que é a opressão, a violência e a impunidade. Capítulo 4, verso 1. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol.
Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. O que ele está dizendo é, olha, eu vejo muita opressão no mundo e não vejo socorro para os oprimidos. O socorro que deveria haver. E devo começar fazendo uma observação, meus irmãos. É que a Bíblia ela tem uma visão muito mais abrangente do tema da opressão do que nós estamos acostumados a considerar. Essa é a primeira coisa que nós precisamos ter em mente. Porque intoxicados por essa visão binária marxista, que nos seduziu a absolutizar grupos como sempre opressores e outros grupos como sempre oprimidos, no contexto de uma alegada luta de classes, nós tendemos a colocar o título em grupos específicos como se o conceito fosse estático e não dinâmico. Ou seja, o pobre é sempre oprimido, o rico é sempre opressor. O negro é sempre oprimido, o branco é sempre opressor. E como eu gosto de falar isso, porque eu sou negro. Eu estou, para usar um termo dos sociólogos, no meu lugar de fala. Então ninguém pode dizer que eu não posso falar. Mas não, as coisas não são sempre assim. Nós podemos concordar que a opressão envolve as injustiças perpetradas em geral por aqueles que estão em posição de autoridade ou de responsabilidade, o que na maioria das vezes inclui governantes, senhores, pais, maridos, mães e outros. Mas não nos esqueçamos de que gente que veio do meio dos pobres pode se tornar governante e quando tal se coloca como opressor. Foi assim que muita gente chegou ao poder e passou a oprimir. Embora alguns, quando são presos, dizem que são presos porque vieram dos pobres. Por causa dessa visão binária que o marxismo nos legou. Então, a opressão, portanto, ela está ligada ao exercício do poder. Mas aqui, e apenas aqui, nós concordamos com Michel Foucault. Os irmãos já ouviram falar dele no retiro. Foucault dizia que o poder não é uma coisa em si, mas é uma relação que se estabelece. Portanto, o poder é um conceito dinâmico. Consequentemente, a opressão também é um conceito dinâmico. Sabe o que isso significa? O motorista de um político corrupto, por exemplo, ou de um rico corrupto, pode descobrir algum podre dele e chantageá-lo. Ou seja, ele agora adquiriu um poder sobre aquele que tem o poder. Poder é uma relação que se estabelece. Então, quando um assaltante, que nasceu pobre, coitado, se envolveu com tráfico, etc., ele pega um homem rico, ou um grupo de pessoas, e esse assaltante é negro, e um grupo de pessoas brancas, ele pega um fuzil AR-15, coloca na cabeça de uma criança, leva-os para um determinado lugar, os faz de refém, dá coronhadas na cabeça das pessoas, ameaça-os e toma de assalto aquilo que eles têm de valor. Ele é o opressor. Entenderam? Então, o discurso marxista, e eu preciso trazer essa implicação política aqui, porque vivemos tempos em que precisamos refletir sobre isso. Ele coloca o seguinte: o negro é sempre oprimido, o pobre é sempre oprimido, mas o pobre também pode oprimir. O negro também pode oprimir. O homem é opressor do seu semelhante. Todos nós temos um opressor dentro de nós. E nós precisamos considerar isto. Então, por isso que eu concordo com Michael Eaton em seu comentário deste texto. Ele diz o seguinte, comentando o ensino bíblico sobre a opressão. Ele diz assim: compaixão pelos oprimidos é comum no Velho Testamento. Opressão do povo por um rei, ou de um servo pelo senhor, do pobre pelo rico, do cidadão pelo burocrata, mas também por outros pobres. E aí eu quero só que você veja Provérbios 28, verso 3. Provérbios 28, 3.
Provérbios 28, 3. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Veja, o homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Em Rondônia, houve um período em que havia muitos desabrigados e eles distribuíam cobertores para determinadas pessoas. Então havia nessa cidade esses desabrigados e eles distribuíam cobertores. E aí cada um dava o cobertor que queria. Só que alguns compravam cobertores melhores, mais luxuosos, né? E outros aqueles bem simplesinhos, né? O que começou a acontecer? Alguns que eram mais fortes tomavam o cobertor melhor do outro e obrigavam a trocar de cobertor, pegando o melhor e deixando o mais simples. E havia até violência. Pobre oprimindo pobre. Então se recomendou que as pessoas dessem só um tipo de cobertor para não ter esse problema. Então, meus irmãos, tudo isto a Bíblia vê com indignação. O residente temporário, o estrangeiro, o órfão, a viúva, recebem simpatia especial, mas todo aquele que numa determinada relação, mesmo que temporária de poder, se utiliza dessa relação para dominar, para oprimir, para tratar injustamente o outro, ele está sendo um opressor. Portanto, juros elevados, pesos e medidas corrompidos, corretores exploradores, são muitos exemplos de opressão e que são merecedores de exortação. Tendo dito isso, prosseguimos em observar que essa realidade amarga parece contradizer a ideia proposta pelo pregador de que Deus tem um plano perfeito e de que devemos considerar a vida como uma bênção recebida da mão de Deus. Lembremos-nos que o pregador está falando do ponto de vista debaixo do sol. Dessa perspectiva, a realidade da opressão e a impunidade gera uma tristeza sem Deus, que às vezes até conduz a maquinações suicidas, como aconteceu com Judas. Daí a conclusão do pregador de que seria melhor nunca ter nascido, versículos 2 e 3. E de que aquele que já morreu é mais feliz do que o que está vivo, e aquele que ainda não nasceu é mais feliz do que um e outro. O impacto desse olhar chega a motivar o tolo a se esconder em sua inércia autodestrutiva. Verso 5. O tolo cruza os braços e come a própria carne. Que resposta se pode dar a essa dura realidade? Primeira, versículo 4. A inveja é a mola propulsora do trabalho que gera opressão. Por que existe opressão no mundo? Por causa da inveja no coração do homem. É isso que ele diz. Então vi que todo o trabalho e destreza em obras, 4:4, diz que todo o trabalho e destreza em obra provém da inveja do homem contra seu próximo. De que maneira? O pregador verifica que a maior motivação para o trabalho é a competição humana. Por debaixo das energias humanas está o desejo incansável de superar socialmente os outros. O esforço, o trabalho, o sucesso das técnicas adquiridas, frequentemente, diz um comentarista, escondem a ambição da riqueza, da liderança, do poder ou do status. O mundo antigo também tinha suas tensões internacionais, suas disputas trabalhistas, seus conflitos de classe. Em outras passagens, os autores sábios descrevem as influências destrutivas da inveja que enfurece o homem e o torna áspero, e o destrói até fisicamente. Então o autor está mostrando essa inveja, essa disputa, é que nos leva a nos encantar com o poder. Não é o poder que corrompe, é a inveja no coração do homem. Por isso a Bíblia diz que a terra estremece sobre o servo que se torna rei. Por isso que alguém que veio dos pobres pode se tornar um opressor e um ladrão da nação. Por causa da inveja. E no fundo, muitas vezes, a gente critica aqueles que estão no poder. Se nós pararmos para pensar, às vezes é inveja. E a gente revela isso até quando diz, olha, eu trabalho de sol a sol, olha aí, ó, não faz nada, só roubando, eu é que sou o besta. Isto é inveja. Por isso a Bíblia diz no Salmo 37, não tenhas inveja dos malfeitores. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja
dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Então ele está dizendo, olha, essa opressão, ela nasce no coração da inveja, do desejo de sempre estar por cima, de dominar, que é comum a todos os homens. A segunda verdade que ele coloca é, a inércia e o isolacionismo não resolvem um problema. Ele diz, o tolo cruza os braços. Ah, se é assim, então eu não vou tomar nenhuma providência para resolver isso. Eu não vou trabalhar. E aí ele come a própria carne. Por que ele diz que ele come a própria carne? Porque ele não tem o que comer. Ele está dizendo a preguiça, a inércia, a inatividade, a passividade, ela é, vamos dizer, ela é autodestrutiva. Né? O tolo, via de regra, vota nulo. Não vou participar disso. Em todas as áreas. Ele está dizendo, essa não é uma atitude correta. Eu tenho que me indignar contra a opressão, mas eu tenho que ver qual é a motivação do meu coração. Isso não é inveja, porque talvez se eu estivesse no lugar dele eu faria a mesma coisa. Em terceiro lugar, ele diz que a opressão é um mal que atinge todos os homens numa escala crescente. Aí nós vamos para o capítulo 5, verso 8 a 10. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Então veja, ele está dizendo, a opressão é o mal que atinge a todos. É por isso que a corrupção, ela se alastra em larga escala. O funcionário do hospital ajuda aquele que está no poder a desviar a verba que ia para as pessoas que estão lá no hospital. É isso que ele está dizendo. E ele tem um chefe que o oprime também. Pega a pessoa para ser funcionário, você está precisando de dinheiro, você vai ser meu funcionário. Mas é o seguinte, salário é 5 mil reais, mas você vai me devolver 4. Certo? Há uma relação de escala, é uma cadeia alimentar do mal. E não se engane, acima daqueles que são chefes ainda tem o supremo opressor, o diabo. Não pense que aqueles que aparecem nas festas, não pensem que os magistrados bêbados, que frequentam sua vitória, sua chegada no poder, não são também oprimidos. Alguns deles estão noites insones, por causa de questões que eles vêm sofrendo por causa da sua maldade. A opressão é uma realidade universal. E sempre alguém está sendo oprimido por outra pessoa mais alta. E talvez possamos pensar nisso na escala inversa. Sempre a gente acaba sendo opressor do outro. O irmão mais velho oprime o mais novo. O marido, via de regra, oprime a mulher, mas também mulheres oprimem homens às vezes. A mãe e o pai podem oprimir a criança. A opressão é um mal que atinge todos os homens numa escala crescente. Não só como oprimidos, mas como opressores. Eu quero concluir. Diante de todas essas explicações do pregador, eu quero trazer pelo menos 5 rápidas observações. Quando nós olhamos alguns refrãos recorrentes, esta é a primeira observação, através dos refrãos recorrentes ao longo da sua exposição, o pregador deixa claro que, ao contrário do que possa parecer, primeiro, Deus não é contra o prazer e a alegria em si. Tampouco Deus é contra alguém possuir coisas e desfrutar delas. Pelo contrário, Deus concede essas coisas aos homens no meio de tantas mazelas. O capítulo 2, verso 24 a 26 já disse isso. O capítulo 3, versos 12 e 13 dizem isso.
E no final do capítulo 5, versos 18 e 19, ele repete a mesma coisa como no refrão. Eis o que vi. Boa e bela coisa é comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Deus não é contra o prazer e a alegria. Ele é contra eu experimentar isso de maneira idólatra e ingrata. Segundo lugar, decorrente dessa primeira verdade, onde está o problema então? O problema está, primeiro, em como buscamos o prazer. E como experimentamos o prazer. Devemos fazê-lo temendo a Deus. Ele vai dizer isso lá no capítulo 11, verso 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá conta. O problema está em como buscamos o prazer. Segundo lugar, o problema está em que procuramos esse gozo e essa alegria. Nós devemos buscá-lo em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. É isso que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 6,17. Exorta aos ricos do primeiro século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Terceiro lugar, o problema está na pessoa a quem atribuímos o gozo e a alegria de que desfrutamos. Nós devemos gratidão a Deus, reconhecendo que comer, beber e alegrar-se com os frutos do trabalho é dom de Deus. Precisamos então, meus irmãos, aprender, primeiro, a buscar a vida feliz, levando em conta que prestaremos contas ao nosso Criador de tudo que fazemos. Não devemos buscá-la a qualquer custo. Essa é a primeira coisa. Sabe como é que isso se chama? Temor do Senhor. Então devemos aprender a buscar a vida feliz, levando em conta que prestaremos conta ao nosso Criador de tudo que fazemos. Isto é, temor do Senhor. Segundo, precisamos aprender a confiar ao Senhor o resultado do nosso trabalho. Confiar ao Senhor os resultados do nosso trabalho. Isto é, dependência. Terceiro, precisamos aceitar a mutabilidade, a impermanência, a temporalidade das coisas. Isto é, humildade. E quarto lugar, precisamos aprender a desfrutar da alegria e dos frutos do trabalho como dom de Deus. Isto é, gratidão. Temor, dependência, humildade e gratidão nos levarão a viver a vida, recebendo o que é bom como dádiva de Deus, e o que é ruim, o que traz tristeza, como advertência de Deus. Lembrando, meus irmãos, aquilo que a palavra de Deus diz. Em Atos, capítulo 17, 31, nós temos o desdobramento dos juízos de Deus. Ali Paulo diz: porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Na cruz de Cristo, Deus julgou o pecado. E aqueles que estão em Cristo já foram justificados pela fé. E eles aguardam o dia em que o seu Senhor virá de novo. Ele não apenas é o agente do juízo de Deus, mas ele é aquele que destruiu a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, conforme a palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo 1,10. Em Cristo, na sua obra redentora, nós temos a resposta para a verdadeira vida feliz. Porque Ele é aquele pelo qual o diabo foi julgado na sua cruz, é aquele pelo qual o pecado foi derrotado na sua cruz, é aquele que pela sua ressurreição venceu a morte, e que pela sua vinda virá para buscar aqueles que confiaram nele, e virá para julgar vivos e mortos.
Em Cristo e só em Cristo, nós temos a realização, a compreensão e o desfrutar de todas essas bênçãos da parte de Deus. Porque nele nós temos o perfeito contentamento. Oremos. Senhor Deus e Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração e ajuda a olhar as aparentes contradições da vida, com os olhos da fé, confiando nas promessas da Tua palavra, confiando em Cristo. E que aqueles que estão aqui, que ainda não correram para Cristo, ainda insistem em buscar felicidade neste mundo caído, possam, ó Deus, nessa noite sair daqui refletindo sobre a necessidade de abandonarem este projeto frustrado, esse projeto fracassado, para abraçar a Cristo, para buscar, crer, confiar em Cristo, que já julgou o mundo, que já morreu, que já venceu o pecado, mas que somente manifestará, somente transmitirá essas bênçãos àqueles que nele creem. Em nome dele é que nós oramos agradecidos. Amém.